TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Nós iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito médico, Dr. Roberto Maia Rocha Brito, o Dr. Nelson Pires Modesto, por proposição do vereador Luiz Henrique Cirilo. Nós convidamos para compor a mesa, representando a presidente em exercício da Câmara Municipal de Campinas, vereadora Débora Palermo, e para presidir esta reunião solene, o vereador Luiz Henrique Cirilo. Nós convidamos também o diretor do Fundo Municipal de Saúde, representando neste ato o secretário de Saúde de Campinas, Dr. Lair Zambon, Reinaldo Antônio Oliveira. Nós convidamos agora o presidente da Associação dos Músicos e Artistas da Região Metropolitana de Campinas, Renato Hiroshi Ono. Uma vez composta a mesa de autoridades, nós convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem o nosso homenageado desta noite. Por favor, recebam Dr. Nelson Pires Modesto. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. E com a palavra, o vereador Luiz Henrique Cirilo, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos. Eu quero já dar início à presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, para homenagear com a entrega do diploma Mérito Médico, Dr. Roberto Maia Rocha Brito, o Dr. Nelson Pires Modesto. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e do Hino da cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. Pátria amada, nossa salve, salve.
conquista clava forte, virás pro filho, teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és no Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos ao nosso homenageado. Excelentíssima desembargadora presidente do TRT da 15ª Região, doutora Ana Marilis Vivacqua de Oliveira Gola. E o presidente da Rede Mário Gatti, doutor Sérgio Bisoni. Com a palavra agora, o vereador Luiz Henrique Cirilo, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado da noite. Quero cumprimentar a mesa dos trabalhos, na pessoa do senhor Reinaldo Antônio Oliveira, que nesse momento representa o secretário municipal de saúde, doutor Alair Zambon. Quero cumprimentar o doutor Renato Hiroshi Ono, presidente da AMA, Associação dos Músicos e Artistas da Região Metropolitana de Campinas, e também advogado.
na nossa subseção de Campinas. Quero fazer um destaque especial ao homenageado dessa noite, Dr. Nelson Pires Modesto, dizer que, para ser um bom vereador, vários requisitos precisam ser preenchidos para que a população possa efetivamente adjetivar aquele homem público como eficiente. Mas um dos requisitos é ter uma boa assessoria. E eu classifico que nesse item eu não deixo nada a faltar. E faço por merecer, inclusive, um destaque. Quero destacar que o Dr. Antônio Romano de Oliveira é o autor intelectual dessa honraria. Foi ele que lá atrás me alertou, lembrou do nome do Dr. Modesto e sugeriu que nós reparássemos essa justiça, que fizéssemos essa honraria no dia de hoje, homenageando o Dr. Nelson Pires Modesto com o diploma de mérito médico, Dr. Roberto Maia Rocha Brito. O homenageado da noite de hoje, Dr. Nelson Modesto, é nascido em São Paulo, mais precisamente na zona leste da capital. Filho do senhor Jurandir e da senhora Conceta. Desde criança sempre foi muito ativo. Com 5 anos ele já praticava esporte. Sua preferência sempre foi a natação. E com muita desenvoltura, desenvolvia 2 modalidades, peito e crawl. Seu pai sempre foi seu grande incentivador e o levava diariamente, bem cedo, ao Clube Espéria, para que ele pudesse praticar esporte. Na ocasião, ele destaca até que ele chegou a saltar, com 5 anos, 10 metros da piscina adulta. Isso, na época, foi considerado uma façanha. Aos 8 anos, ele passou a se dedicar também à arte da música, com ênfase na música clássica. Mesmo com o tempo totalmente preenchido, pois era um jovem, dinâmico, além de estudar, ele já começou a fazer parte da AMA, Associação dos Músicos e Artistas da Região Metropolitana de Campinas. Além de ser um aluno brilhante, sempre praticou muito esporte. Dos 16 aos 17, jogou futebol no Clube Ipiranga. Aos 18, jogou futebol amador no Corinthians Futebol Clube. Dos 19 ao 21, participou do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, com sede no bairro Santana, na capital de São Paulo. Dos 19 aos 22 anos, jogou profissional no Clube Atlético Juventus, da Rua Javari. Ainda com 22 anos, entrou na Faculdade de Medicina, na Escola Paulista de Medicina, hoje Universidade Federal de Medicina de São Paulo. Durante os 6 anos de faculdade, com muito entusiasmo e afinco, sempre foi um dos primeiros alunos. Ao se formar médico, foi convidado imediatamente pelo professor Dr. Silvio dos Santos Carvalhal a trabalhar juntamente com ele, a desenvolver o seu dom pela medicina, começando assim a sua vida profissional como médico na cidade de Campinas. Trabalhou na Unicamp de 1968 a 1980. Durante esse período, em 76, defendeu a tese de doutorado com o tema Leptomonas pessoae, avaliação inflamatória em cobaia através da histopatologia, por imunofluorescência e por microscopia eletrônica, quando utilizou o microscópio eletrônico da biologia, sendo sua tese a primeira com esse método, uso
da microscopia eletrônica do Instituto de Biologia Dr. Walter Adler. Em 1978, iniciou também como chefe da clínica médica da PUC, onde trabalhou até 2001. Frequentou o Hospital da Real Sociedade Portuguesa Beneficência por 48 anos, sendo que por 10 anos foi vice-diretor do então diretor Aboim Gomes. Foi vice-presidente do Dr. Cássio Raposo do Amaral, do Hospital Sobrapar, Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para a Reabilitação Craniofacial, ocasião em que a ação do Dr. Nelson Modesto foi fundamental para conseguir verba da Alemanha para a construção do hospital. Para conseguir esse feito, junto à Sociedade Alemã Latina, o Dr. Nelson teve o apoio do saudoso Monsenhor Geraldo de Azevedo. Como católico, o Dr. Nelson Modesto ministrou o cursílio de Cristandade e Cajado do saudoso padre Capriotti. Após 2001, o Dr. Nelson Pires Modesto enveredou para novos conhecimentos da biomolecular, medicina tradicional, medicina chinesa, curso do BIBORT, Bidigital Organ Testing, acupuntura de Yamamoto e biorressonância. E nos dias atuais, realiza curso para médicos de biorressonância, sendo que foi palestrante em 2 congressos internacionais sobre Covid-19 e vacinas. Em outubro de 2021, atuou no Congresso Internacional, em parceria com o Japão, com o tema Vacinas da Covid e Efeitos Indesejáveis. Em julho desse ano, atuou em Foz do Iguaçu, no Congresso Mundial Presencial, com o tema Biorressonância para a Covid-19. Recentemente, passou a fazer parte no ensino com amigos profissionais brasileiros da ciência médica, da equipe do Dr. Cash, da Fundação Internacional Cash, que apresenta uma nova medicina para a humanidade. Finalmente, o Dr. Nelson Pires Modesto continua assíduo no exercício da medicina, revestindo a mesma de muito profissionalismo e humanidade, que é o seu perfil. Quando me foi apresentado o currículo do Dr. Modesto, está inserido inúmeros cursos, palestras que ele ministrou ao longo desse período da sua atividade profissional. Eu achei por bem não ler. Isso faz parte do acervo, faz parte do projeto de lei, mas eu achei por bem, na noite de hoje, reunindo alguns amigos, reunindo alguns profissionais da área da saúde, alguns profissionais da área cultural, mais precisamente da música, eu achei por bem sintetizar de uma forma muito rápida, até porque a maioria dos presentes já conhecem a história, o currículo do Dr. Nelson Pires Modesto, para que nós fizéssemos uma solenidade simples, mas que principalmente nós pudéssemos ouvi-lo na noite de hoje. Quero fazer um destaque, evidentemente, a doutora Cláudia Araújo da Silva Rodrigues, esposa do homenageado, que a todo momento aí estava torcendo para que tudo desse certo. Doutor Nelson, foi com grande satisfação. Acredite, quando um homem público, num caso um legislador, e eu sou autor de inúmeros projetos de leis importantes no município de Campinas, vou dar o respeito aos presentes na noite de hoje, de não mencionar nome algum de projeto, mas acredite que sou autor de inúmeros projetos importantes de combate à corrupção na nossa cidade, projetos importantes para o consumidor, projetos que atuam especificamente na defesa da mulher, do idoso, da criança.
E quando o doutor Romando sugeriu que nós fizéssemos esse decreto legislativo, esse projeto de lei, o autor do projeto, no caso eu que estava subscrevendo, a gente sempre acha que está fazendo a coisa correta. Mas a certeza se dá no dia da solenidade, quando a gente vê vários amigos, várias autoridades, várias pessoas importantes que compõem esse seleto grupo de pessoas que vieram lhe prestigiar, a gente passa a ter a certeza que eu fiz a coisa correta ao subscrever o decreto legislativo que concede ao senhor esse mérito médico. Quero que esse diploma sirva de estímulo ainda mais para o senhor para continuar essa busca, esse incansável estudo que o senhor vem tendo ao longo da vida profissional, para melhor atender os pacientes. Agradeço no momento em que o senhor aceitou que eu lhe concedesse essa honraria, permitindo que entrasse no meu rol de projetos importantes o diploma de mérito médico ao Dr. Nelson Pires Modesto. A todos eu agradeço e muito obrigado. E neste momento, nós teremos a entrega do diploma de mérito médico, Dr. Roberto Maia Rocha Brito, ao Dr. Nelson Pires Modesto. Nosso homenageado recebe a honraria por sua contribuição ao campo da medicina no município de Campinas. Nós convidamos agora a tribuna para seu discurso de agradecimento, Dr. Nelson Pires Modesto. Primeiro, queria agradecer ao senhor vereador José Henrique Cirilo, que fez a nossa indicação. E agradecer também à própria Prefeitura de Campinas. Eu estou muito comovido, realmente, com a presença de vários amigos meus, que são as pessoas que mais eu levo em consideração, não só no atendimento médico. Nós sempre seguimos aquilo que minha filha sempre diz: pai, atenda os pacientes com Deus no coração. E é isso que a gente procura fazer e transmitir. Porque quando você está com o Divino Mestre, você pode ter certeza que você está fazendo o melhor. E eu gostaria aqui de agradecer a presença de vocês aqui. Eu colocaria apenas que eu tenho aqui presente uma das mais antigas pacientes minhas, que agora sou amigo da família, porque a maioria dos meus pacientes tornam-se meus amigos.
E eu tenho aqui na primeira fila aqui, Maria de Lourdes Albieri Benatti. Com o atendimento que nós fizemos com Maria de Lourdes, a gente teve a grata satisfação de contar praticamente com a família toda dela, porque ela fez questão que todos fossem atendidos por mim. Tenho também aqui vários amigos, porque, como eu disse a vocês, os meus pacientes acabam tornando-se meus amigos. E, pela convivência, a gente vai cada vez mais fortalecendo esse laço de amizade que se confunde ao mesmo tempo pelo seu atendimento como médico, orientando o máximo possível aos meus pacientes. Então, nós sempre atuamos procurando o bem do paciente. Eu me coloco muitas vezes, se tiver dúvida, eu coloco no lugar dele e falo, o que eu faria para mim? E dessa maneira, é a maneira com que eu trato os meus pacientes. E eu não gostaria de colocar nomes, outro, mas temos aqui na mesa também o meu advogado, que também é paciente nosso já há um bom tempo, Dr. Renato Hiroshi Ono. O Dr. Renato nós conhecemos numa situação muito peculiar, em que ele veio com dores abdominais porque estava indicada uma cirurgia. E nós falamos para ele, não, você não vai operar, não. O problema teu é outro. E aqui ele está aqui do meu lado que pode comprovar isto. Então, quando a gente atende procurando e atende com carinho, isto é muito importante. Eu vivo falando para os nossos colegas a importância da relação médico-paciente. É primordial. Eu me lembro de um caso de uma senhorinha que sempre aparecia, ultimamente eu não tenho a visto, mas ela fazia consulta comigo, eu ia escrever as receitas, ela falava, doutor, não precisa escrever receita, só em conversar com o senhor eu já estou satisfeito, eu já estou indo embora satisfeita já. Então, é isso que é muito importante, é o carinho, é a atenção, é o paciente sentir que ele está sendo cuidado. Isso é muito importante, porque é o pé direito para ele começar a se sentir bem e começar, então, ter uma melhora. E nós, felizmente, em todos 56 anos de medicina, com a experiência que Silvio dos Santos Carvalhal nos passou, que ele era um grande mestre, que me trouxe para Campinas, e estou muito grato de ter vindo com ele, porque eu gostei muito da própria cidade também, e foi para mim uma escola fora de série, uma escola não só na formação médica, mas na formação do ser humano. Não existe atendimento bom se não tiver ação do ser humano. Então, é isto que eu quero transmitir essa noite. Um agradecimento a todos esses colegas que se deslocaram aqui. Eu tenho vários, Dr. Edson, de São Paulo. Eu tenho aqui o Antônio Carlos de Moura, de Curitiba. Então, nós temos gente que vieram se deslocando para estar aqui presente. Agradeço profundamente a presença de vocês e muito obrigado pela atenção. Nós convidamos agora a tribuna para seu discurso de homenagem ao nosso agraciado, Renato Hiroshi Ono. Boa noite a todos. Só que em rápidas palavras, como o Dr. Nelson disse, é necessário a empatia, prezar o outro. Eu fui paciente dele por longos anos, numa situação crítica, onde deu
realmente um problema no meu pâncreas, e estou aqui, graças a ele, acompanhando a mim. Ele cuidou da minha família toda, da minha mãe, dos meus irmãos, cuida da minha esposa. Então eu só tenho que agradecer pela empatia de médico-paciente que se tornou amigos durante esses longos anos. Parabéns, doutor Nelson. Continue sempre assim e seja o exemplo de todos os profissionais da medicina, como o senhor está sendo. Muito obrigado e parabéns. Nós convidamos agora à tribuna Reinaldo Antônio Oliveira. Estou aqui representando o Dr. Lair Zombon, secretário de Saúde, mas não poderia deixar de vir aqui porque, por um período, alguns anos, eu trabalhei na Beneficência Portuguesa, junto com o Dr. Nelson Moder. E posso referendar tudo o que foi dito dele, principalmente a humanização. Esse é algo que sempre esteve presente nas falas, no direcionamento médico, no atendimento dele. Lembrando que a Beneficência tem muitos remidos, pessoas de idade, pessoas que realmente precisam, e o Dr. Nelson sempre foi uma referência nesse sentido. Hoje é um dia especial, doutor, o senhor como médico, é o Dia dos Médicos, não posso perder a oportunidade de vir aqui em nome da Secretaria Municipal de Saúde, reconhecer o trabalho dos médicos da nossa rede, de todos os médicos aqui presentes e que atendem o município de Campinas, um município de referência na medicina, de referência no cuidado, muito procurado. E isso é um trabalho fruto desses médicos, um trabalho louvável, do qual eu tenho a honra hoje de estar aqui, dando um diploma de mérito, participando para o Dr. Nelson Modesto. Muito obrigado. Nós convidamos agora à tribuna Dr. Antônio Romano de Oliveira, presidente da APACRIM, Associação Paulista dos Advogados Criminalistas. Boa noite. Vou procurar ser bastante rápido nas minhas considerações, mesmo porque o vereador Cirilo, Luiz Henrique Cirilo, já explanou muito bem sobre a vida do homenageado, Dr. Nelson Pires Modesto. E, através do meu sócio, Dr. Renato Hiroshi Ono, somos advogados no escritório, através dele nós estreitamos uma amizade com o Dr. Nelson, que cuidou da minha esposa com todo o carinho, toda a atenção. Infelizmente, ela faleceu há quase 30 dias, mas já era um problema realmente muito sério. Mas ela ficou na memória de um verdadeiro pai, viu, Dr. Nelson? Ela falava muito bem do Dr. Nelson, que cuidou muito bem do problema dela. E o Dr. Nelson, nesse ano e meio, 2 anos que nós estamos tendo bastante contato, eu pude perceber que ele consegue perfilar a vida de médico, um médico bastante atuante, um médico exímio naquilo que ele faz, com o trabalho de um ser humano que olha muito com carinho para os seus pacientes. Como disse o Dr. Renato Ono, ele é empático. A empatia é muito importante em quaisquer profissões, principalmente na medicina. E quando eu sugeri, através do Santoro, o chefe de gabinete do Dr. Luiz Henrique Cirilo, essa homenagem ao Dr. Nelson Pires Modesto, tão logo conversando com o Santoro, ele já disse que conhecia o Dr. Nelson desde garotinho. Eu achei interessante isso. Então, ele foi pronto e me ajudar a chegar no Cirilo, para que o Cirilo pudesse, evidentemente,
fazer rapidamente esta indicação. E hoje está perolando este acontecimento. Dr. Nelson, pode ter certeza que o senhor merece muito esta homenagem, porque o senhor tem realizado um trabalho maravilhoso para os seus pacientes, e eu sou testemunha disso. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pelo Cirilo, Luiz Henrique Cirilo, nobre vereador dessa cidade, ter atendido o nosso pedido. E agradeço a presença de vocês também. E, por fim, nós convidamos a paciente e amiga Daniela Costa para a entrega de flores ao nosso homenageado. Com a palavra agora, o vereador Luiz Henrique Cirilo, para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Bom, doutor Modesto, o senhor viu que foi uma solenidade simples, rápida como o senhor queria, mas conseguimos fazer uma justiça, né? Conseguimos deixar registrado algo que a Câmara acabou votando, em votação unânime. Todos os vereadores votaram favorável a esse projeto, esse decreto legislativo, e acabamos fazendo uma justa homenagem ao senhor, não só pelo relato daqueles que utilizaram a tribuna, mas pelo seu histórico, pela sua história de vida, dedicação à medicina, dedicação aos seus pacientes, e é muito disso, viu? Eu, por exemplo, quando eu vou no médico, nas primeiras palavras do médico, eu já sinto se o meu caso é grave ou não. Quando ele fala que não é grave, a gente já sai quase que curado, né? E quando, é claro, é um caso mais grave, que necessita um acompanhamento, uma dedicação maior, o paciente espera encontrar pessoas como o senhor, que traz o conhecimento científico para aquela sala, para aquele ambiente. Porque o paciente, na maioria das vezes, é leigo. Ele não tem o conhecimento, e é até bom que não tenha, né, sobre a própria doença. E nós temos a expectativa de encontrar um médico cidadão, que é exatamente isso que o senhor é, tentando acalmar, trazer a tranquilidade que o paciente precisa para, inclusive, cumprir todo um tratamento. Fizemos tudo o que o regimento interno da Câmara Municipal prevê. O início, o meio, e agora aproximamos do final, sem antes, mais uma vez, eu agradecer ao senhor por ter aceito que eu subscrevesse esse decreto legislativo que concede ao senhor o diploma de mérito médico, pelos relevantes serviços que o senhor já fez, mantendo aquele compromisso, evidentemente, que falei no início, com a expectativa que isso sirva de estímulo para que o senhor continue cada vez mais se dedicando ao estudo e principalmente aos pacientes. Mais uma vez, muito obrigado. E tendo cumprido o que dispõe o regimento interno da Câmara Municipal, eu declaro encerrada a presente reunião solene da Câmara Municipal. Desejo um bom final de dia a todos. TV Câmara, Campinas.